Fala galera, beleza? Vou iniciar aqui a segunda videoaula aí desse cursinho aí de F-Tool, tá certo? Tá hoje sobre como é que a gente monta uma treliça no F-Tool, tá certo? Vigas Gerber, que são aquelas que contêm aquela rótula, carga triangular distribuída e como é que a gente lança uma força inclinada, que na verdade o F2 ele não trabalha com força inclinada, mas a gente vai ver aqui um exemplo de como que a gente vai lançar essa informação para o F2, tá certo? Antes de mais nada, se inscreva no canal e se gostou, dê um like lá no vídeo, beleza? Vamos montar aqui uma treliça aleatória, lembrando que eu deixei aqui ó, o grid e o snap, tá? Tá na distância de x de 1 em 1 metro e y de 1 em 1 metro. Isso aqui na primeira aula eu já expliquei como é que a gente trabalha com essas variáveis aqui, para a gente poder fazer um desenho mais correto, tá ok? Bom, vou começar a desenhar uma treliça aqui, tá certo? Vamos supor que ela seja mais ou menos nesse formato aqui, para a gente entender só como a gente vai fazer, porque isso você vai pegar o seu desenho, tá certo? E vai lançar ele aqui com as especificações, com as medidas, com tudo certinho, tá bom? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui essa barra. Não ficou legal. Vou lançar uma barra aqui para finalizar. Bom, é isso aí. Então a gente aperta aqui no globinho para a gente dar um fit aqui, tá certo? Então eu fiz o desenho aqui, ó, desenhei todas as barras, tá certo? Vou colocar aqui um apoio. Deixa eu mostrar para vocês, se eu for botar um apoio sem ser na posição convencional, como é que a gente faz? Eu vou botar aqui, ó, um apoio do segundo gênero, tá aqui, ó, fixo em Y e fixo em X. Eu quero colocar ele aqui, só que eu quero colocar ele virado, né? De acordo com o meu desenho. Então eu vou fazer o quê? Eu vou botar, se eu colocar ele nesse ângulo, ele não fica exatamente do jeito que eu quero. Então eu vou fazer o quê? Eu seleciono de e aqui eu vou botar um ângulo de 90 graus. E aplico novamente. Ó, não deu certo. Então, na verdade, não é 90, é menos 90. Então, você conserta, seleciona de novo o ponto, bota menos 90, e aí sim ele rotacionou para a posição desejada, tá ok? Vou colocar aqui na ponta, agora eu desmarco 90, deixo 0, porque eu quero que ele fique na posição correta, tá certo? De acordo com a minha estrutura. Então, eu vou deixar ele fixo em Y e livre em X. Pronto, tá ok. Tá aqui o nosso desenho. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que transformar isso aqui. Eu seleciono ó, dessa forma aqui, ó, seguro com o botão esquerdo, seleciono todas as barras e eu venho nessa opção aqui, ó, Rotation Release, que é o que? É rotular. Eu vou colocar aqui nós semi-rígidos, que é o mesmo que eu vou utilizar na viga Gerber, tá certo? Só que aqui no caso de treliça a gente tem que rotular todos esses nós, tá certo? Transformar em nós semi-rígidos para funcionar direitinho aí essa estrutura. Tem que selecionar aqui. Desse jeito aqui ele seleciona só as barras, então não funciona. Então vamos selecionar aqui, ó, segura um ponto, o Ctrl, o Shift na verdade, e vai selecionando todos os nós, tá certo? Ó, dessa forma. Quando todos os nós estiverem vermelhinho aqui, ó, você vai e aperta aqui nessa
articulação e aplicar a todos. Viu que deu aqui, ó, as bolinhas, tá certo? Isso aqui indica o nosso semirrígido, que é o que a gente precisa para a nossa treliça. Eu vou colocar aqui só uma carga para a gente poder ver o diagrama. Vou criar uma nova. Vou botar aqui carga. E vou botar aqui menos 10, tá certo? E vou aplicar nesse nó. Para quê? Para que a gente possa ter reações aqui, tá certo? Vou colocar uma aqui também horizontal para influenciar nesse nó. Vamos botar aqui horizontal. Vou botar aqui 5 no sentido para a direita aqui, ó. Pronto. E agora eu posso ver o meu diagrama, lembrando que treliça ela não tem nem cortante nem momento, tá certo? A gente só vai ter aqui o esforço normal nas barras. Então, lembrando lá da primeira aula, antes de eu conseguir visualizar os diagramas, eu tenho que fazer o quê? Primeira coisa, definir o tipo de material que essa estrutura é. Não importa qual material você vai botar, tá certo? Então a gente cria um novo aqui, bota treliça. Esse nome aqui pode ser aleatório, tá certo? E vou botar aqui como se ela fosse, vou botar genérico, tá certo? Você pode escolher aqui aço, concreto, alumínio, mas não faz diferença, tá certo? Não precisa mudar também esses parâmetros aqui de módulo de elasticidade, enfim. Aplica aqui no botãozinho, ó, All, e eu aplico para a estrutura inteira esse parâmetro. Agora, seção, mesma coisa, cria um novo, bota aqui, ó, seção, vou botar retangular, fecho, posso botar aqui o valor que eu quiser, em milímetro, tá certo? Aplico todas as barras e tá ok. Quando eu pedir o meu diagrama, ele vai pedir para salvar novamente. Então, vamos lá. Vou botar um exemplo aqui, ó. Treliça, tá certo? Então, eu salvo e aqui ele me deu. Ó. Só que você repare que tá tudo meio embolado, né? Não dá para enxergar direito aqui as linhas e tudo. E, na verdade, a gente não precisa dessas linhas. Então, você vem aqui nessa parte, tá certo? E você consegue ajustar, ó, tá vendo? Você ajusta, pode colocar no mínimo aqui que os valores ficam exatamente em cima da barra, que é o que de fato interessa pra gente, tá certo? Deixa eu aumentar um pouco o texto aqui, ó. A gente bota aqui o texto maior, tá bom? E aqui, ó, tem os esforços nas barras, tá vendo? O que não tem nada aqui, não tem nenhum número, significa que essa barra aqui ela é desprezível na estrutura, tá? Ela não está sofrendo nem compressão e nem tração. O esforço dela aqui é 0. Só para confirmar o que eu falei anteriormente, ó, cortante não tem, momento não tem, tá certo? Então aqui está o nossos esforços aqui nas barras, tá certo? Então é dessa forma que a gente trabalha com treliça, beleza? Bom, agora vamos ver como é que a gente faz uma viga Gerber. Deixa eu apagar essa estrutura e vou usar esse mesmo plano aqui para fazer a nossa viga Gerber. O que é uma viga Gerber? É aquela que tem a rótula, tá certo? Então eu vou pegar aqui um modelinho que eu já tenho preparado. Deixa eu mostrar aqui para vocês qual é o modelo. O modelo é esse aqui, tá? Só para a gente seguir mais ou menos um parâmetro que a gente vai ver como é que a gente aplica essa carga triangular distribuída e como é que a gente trabalha com essa força aqui inclinada e como a gente bota a rótula lá no nosso desenho. Bom, primeira coisa que eu vou fazer é marcar os pontos, tá? Eu seleciono aqui, ó, Insert Node, tá? E esse é o meu ponto inicial.
Repare que aqui, ó, tá em X, tá de 1 em 1 metro. Então, eu vou andar 2 metros, vou marcar outro ponto, mais 1 metro, mais 1 metro e mais 1 metro. Porque esses são os parâmetros lá daquele meu desenho. Traço a barra, tá certo? Vou lançar os apoios. Eu tenho um suporte aqui, ó, fixo em X e Y, de segundo gênero. Na outra extremidade, eu tenho do primeiro gênero. E aqui eu coloquei um apoio também do primeiro gênero, tá certo? Apliquei. Vamos lá. Primeira coisa, rótula. A rótula está exatamente aqui, ó. Se a gente for olhar lá no nosso desenho, a rótulazinha está aqui, ó. Tá certo? Aqui é 1 metro, 1 metro, 1 metro e aqui os 2 metros lá que a gente colocou entre um apoio e outro. Então, como é que a gente vai lançar essa rótula? Bom, da mesma forma da treliça. A gente vem aqui, ó, nessa opção, seleciona o nó que a gente quer rotular e aperta aqui em aplicar. Pronto, está feita a nossa rótula aqui na nossa viga Gerber, tá certo? Próximo passo, lançar a carga triangular. Bom, nossa carga triangular ela está distribuída aqui em um e outro, tá certo? Vamos fazer o que então? A gente vem nessa opção, antes a gente usou a carga retangular, seria essa opção. Esse desenho aqui, ó, já é a carga triangular. Então, a gente vem aqui com a barra selecionada, cria uma nova, tá certo? Vou botar aqui triangular. E aí, a gente tem que informar esses parâmetros aqui, ó. Repare que aqui nós temos, ó, PXI, PYI, PXJ, PYJ. Primeiro assim, temos X e Y, tá certo? Ele quer saber se essa carga distribuída ela está na direção Y ou X. No nosso aqui é Y, tá certo? Então, a gente vai usar os parâmetros aqui de PY, tá certo? E J significa o quê? Inicial e final, tá bom? Então, se eu quero iniciar ela aqui com 9, que é o que está lá no nosso desenho, eu vou botar, tá para baixo, então é menos 9, e ela vai terminar esse PJ aqui, ó. Se você deixar o mouse em cima, ele vai te informar o que que é, ó, end load in Y direction. Então, é o valor final na direção Y, que eu quero que seja 0. Eu aperto aqui, ó, em aplicar, e tá... Ah, Rafael, mas não é para esse lado, é para o outro. Então, vamos inverter. Eu deixo aqui no início com 0 e no final com menos 9. Ele já vai mudar a direção, tá vendo? Então, é dessa forma que a gente trabalha esse tipo de carga no F-Tool. Bom, falta aqui a nossa carga, nossa força inclinada. No F-Tool a gente não consegue lançar força inclinada, tá certo? Ele só trabalha no plano X e Y. Então, como é que a gente vai fazer? Ó? Nosso desenho aqui, ele mostra que temos uma carga de 4, tá certo? Uma força aqui de 4 kN a 45 graus. Vamos decompor, né? Eu escolhi o ângulo de 45 porque fica mais fácil da gente visualizar, porque o seno e o cosseno vão ser o mesmo valor. Então, a gente, só para demonstrar aqui, ó, 4 kN vezes o seno de 45. Aqui, ó, 2,83, arredondando, tá certo? Então, esse valor vai ser tanto para o seno quanto para o cosseno. Só para demonstrar aqui, ó, cosseno. 2,83, tá certo? Então, a gente faz o quê? A gente pega aqui, ó, pega a força aplicada no nó, tá bom? Cria uma nova, vou botar aqui, ó, inclinada, em X. Bom, se ela está nesse sentido, eu vou ter uma componente X para a esquerda
e uma componente y para baixo, tá certo? Então vamos lá. Minha componente x é para a esquerda, então ela é negativa. Então eu vou botar menos 2,83 e y vai estar para baixo, então é menos 2,83, certo? Aqui não está aparecendo 2,83. E agora, o que eu faço? Vem aqui, ó, em Options, números e formatos aqui das unidades. E aqui, ó, aqui está tudo em uma casa, então a gente bota para duas, não tem problema. A gente ajusta isso aqui, tudo para duas casas decimais, dá um OK. E aqui agora a gente vai selecionar a nossa força, ó, já está aqui, ó, 2,83. Então eu aplico no nó. Então a nossa força inclinada está aqui de forma decomposta em x e y, tá ok? Então é isso. Se a gente, os nossos parâmetros, lembra que a gente já criou esses parâmetros para a treliça, eu só apaguei a treliça e fiz aqui. Então já está salvo aquele parâmetro que a gente criou. Então eu só aplico a tudo e aqui eu já consigo pegar meu diagrama de esforço normal, o meu cortante e o meu momento fletor. Tá certo? Bom, a aula de hoje foi isso aí. Espero que tenha conseguido passar aí de forma clara para vocês. E em breve eu vou postar mais vídeos aí, avançando um pouquinho mais no F-Tool, tá ok? Então se inscreva no canal e se gostou, por favor, dê um like no vídeo, tá ok? Obrigado e até a próxima.